mais um capítulo do Prosa Saudável. Agora eu tô com a Júlia, nutricionista infantil. E qual vai ser o assunto que a gente vai abordar? A gente vai falar sobre restrição alimentar por parte das crianças. Júlia, eu tenho conversado muito com as mães me ligam muito preocupadas porque quando a criança tem nos 4, 5, 6 anos, começa a desenvolver uma restrição alimentar de produtos que muitas vezes elas nem experimentaram. Então, assim, seja implicam com os produtos em prol da textura, outros porque é laranja, outros porque, enfim, não gosta do sabor e muitas vezes nem provaram. Então, assim, tem mães que ficam literalmente desesperadas me pedindo ajuda, porque aquela criança precisa comer, precisa ficar nutrida e elas têm essa dificuldade. Através dos meus produtos, como a gente tem uma coxinha, a gente tem um nuggets, a gente tenta oferecer esses produtos porque a criança tem uma referência do mundo não saudável e muitas vezes eles aceitam, mas a gente sabe que é importante a gente ter uma alimentação colorida, a gente ter uma alimentação equilibrada e uma criança desenvolver um paladar mais abrangente, não tão restritivo. O que a gente pode dar de conselho para essa mãe que está se enxergando nessa situação? Olá, gente, sou Júlia, nutricionista infantil. Então, existem assim, uma coisa muito importante para falar é que é muito comum e normal até a criança passar ali pelos 2 anos de idade, ela passa a ter ali uma certa seletividade. Isso é comum, isso não é nada para se preocupar, e isso muitas vezes passa com o tempo. Quando isso não passa com o tempo, de fato, aí pode se tornar ali uma seletividade alimentar. Em alguns casos, isso pode ser um transtorno alimentar restritivo evitativo. Quando a gente fala de transtorno, né, isso tem que atrapalhar, enfim, existem vários critérios para a gente realmente colocar isso como um transtorno, isso normalmente atrapalharia a vida social dessa criança. Você vai perceber que a criança ela tem questões até com a parte das texturas, com cheiro, né, ela pode criar as posturas físicas, podem ser algumas coisas que chamam a atenção, que a gente pode ver que, né, isso pode ser de fato um transtorno alimentar restritivo evitativo. E é um trabalho, assim, quando as crianças apresentam esse tipo de transtorno ou seletividade alimentar, eu brinco que é um trabalho de muita paciência e resiliência. Isso é uma das coisas primordiais para esses momentos de tratar com essas crianças. É muito importante não obrigar a criança a comer, né, não ficar forçando a barra, botando né, aquela coisa da botar a colher na boca da criança, falar que tem que comer tudo e tudo mais. Tem que ser realmente, assim, de uma forma mais leve possível, tanto que na introdução alimentar, uma das grandes dicas que eu dou para a mãe entender que ela tem que estar bem naquele momento. Esse momento na introdução alimentar, ele também é importante para a mãe, né, porque ela tem que estar tranquila. Então, assim, e esse momento ele tem que ser todo um momento muito tranquilo, muito leve, mesmo que, claro, que para os pais esteja super aflito, né, e saiba: "Pais, não é culpa de vocês, isso pode ser realmente uma dinâmica estrutural daquela criança". E, então assim, o olhar é trazer a maior leveza para esse momento, convidar as crianças muitas vezes para o ambiente do comer, né, para sentar para comer com todos juntos, deixar, vegetais, enfim, apresentados no centro da mesa e os pais serem os grandes exemplos. Então, vocês realmente comerem comidas coloridas, trazerem, né, a fala de: que delícia, nossa, estou me sentindo mais forte depois de comer isso". Então trazer uma leveza e uma graça para esse momento. Convidar as crianças para a cozinha é uma atividade excepcional para essas dificuldades alimentares. As crianças, no momento que elas entram em contato com a comida de uma forma mais leve, né, no meio da magia da culinária, a criança acaba tendo um pouquinho mais de curiosidade, botando na boca, sentindo o cheiro, e às vezes isso acaba abrindo ali a a curiosidade da criança para experimentar alimentos diferentes. Então, por exemplo, você pegar uma receita da Suzy, né, que aí você pega uma coxinha, que aí já é um alimento de fato que fica mais convidativo da criança querer experimentar. E ela poder pegar os ingredientes e produzir essa coxinha em casa, isso é uma ideia interessante, porque aí ela já vai conhecer aquele produto e ela vai querer comer e vai conhecer os ingredientes que estão dentro daquele produto. Outra, dica, enfim, orientação, muitas vezes que eu dou para os pais,
é trazer um olhar lúdico para a comida, né. Então, botar às vezes um tapetão, aqueles de plástico, né, que não sujam muito, e deixar as comidas meio espalhadas para a criança poder comer, se sujar, e dessa forma entrando em contato com a comida de uma forma mais leve e menos naquele momento de tem que comer, e aí ela sem querer come, mas porque está brincando. Então, enfim, fazendo uma brincadeira com os alimentos. E vou apresentar para vocês aqui também os personagens da Oficina do Comer, que são ótimas estratégias, né, ótima dinâmica para você poder apresentar o poder dos alimentos para as crianças de uma forma lúdica e leve, sem trazer, tipo, tem que comer porque vai ficar saudável, mas sim, tipo, olha, tem um alimento marrom, por exemplo, esse aqui que é o toco feroz. Ele dá super inteligência. Então, isso pode amanhã abrir a curiosidade da criança de querer nossa, isso dá inteligência? Que legal! Falar alguma coisa, por exemplo: "Ah, você não gosta de brincar de Fortnite? Isso aqui é legal para você ficar mais inteligente para na hora de jogar Fortnite", mas sem introduzir aquele alimento, mas sim Sem só impor, né? sem impor, Impor. exatamente. Tá. E não desista também. Se apresentou uma vez, a criança não quis, apresente de novo, mesmo sem a imposição, só com a leveza mesmo da apresentação. E muitas vezes também mudando a forma de apresentação daquele produto. Porque às vezes a gente fala muito da criança, mas isso acontece com a gente. Eu, por exemplo, adoro cenoura ralada, cenoura na salada, mas não me bota com cenoura cozida porque eu já não curto. Então, às vezes é o seguinte, quando a pessoa recusa, quando a criança recusa um determinado produto, uma abóbora, enfim, pode ser que ela consuma de outra forma, em forma de soufflé, ou raladinho, né? Ou enfim, então assim, a gente não desistir do alimento. A gente pode até desistir da forma que a gente apresentou, mas a gente não desiste do alimento, sempre levando para esse lado lúdico. A gente até tem, por exemplo, eu faço o nuggets de legumes, que é um pouco visando isso, né? Ele tem cenourinha e abobrinha raladas. E eu digo, o nuggets já é um formato que a criança já está meio que acostumada. Então pode ser que pelo formato ela esteja vá lá consumir, porque ela nem sabe, na verdade, que é abobrinha. Para ela está comendo aquela bolinha, né, que é mais divertida do que aquele legume realmente picadinho no prato, etc. Agora, quando esse pai vai entender que deixa de ser frescura, alguma coisa da idade, para realmente ser um transtorno. E aí o que eu entendo é o seguinte, são direções diferentes. Porque quando é algo mais da idade, eu entendo que é mais na base da insistência, né, dessa forma que a gente está falando, lúdico, etc., mas é algo que passa. Quando é transtorno, aí o negócio já é um pouco mais complicado. Eu não sei se seria, enfim, eu queria entender duas coisas. Uma, quando a gente nota essa diferença entre a frescura, entre aspas, e o transtorno, e a linha de tratamento também acredito que sejam diferentes. Por exemplo, se for um transtorno, será que tem que fazer uma terapia junto? Porque com certeza esse transtorno, não sei, tem algum fundo emocional, enfim. Como é que você me vê esses dois cenários? Então, a diferença quando é um transtorno, de fato, ele afeta várias áreas da vida daquela criança. Então, vai afetar a área social, vai afetar a criança muitas vezes vai apresentar baixo peso, ela vai ter posturas de tipo, ela não vai aceitar aquele alimento de forma alguma. Você pode apresentar ele de diversas formas, ela não vai aceitar. Pode ter um fundo emocional, pode ter um fundo digestivo mesmo, de alguma questão digestiva que, né, de uma criança que teve algum tipo de engasgo mais jovem, aí criou um medo, uma frustração, e aí aquilo se desenvolve num transtorno. É mais complicado, assim, o transtorno a gente demora até para a gente conseguir bater o martelo e falar que de fato é um transtorno. Sendo um transtorno, o ideal é você fazer um tratamento multidisciplinar, com nutricionista, com psicóloga e muitas vezes com terapeuta ocupacional, né? Para uma criança, a terapeuta ocupacional, nesse primeiro momento, é muito importante para ela organizar, né, os sentidos daquela criança, para ela conseguir começar a ter uma aceitação até do ambiente alimentar. Muitas vezes, até no primeiro trabalho, com uma criança com transtorno de alimentar restritivo evitativo, a gente nem entra com os alimentos em si, porque o alimento já está já se tornou uma dor tão grande para aquela criança que a gente precisa progredir de uma forma mais lenta até chegar no momento de tocar naquele alimento. Entendi, entendi.
E quando, na verdade, a gente está falando de uma questão de fase, é engraçado. Eu tenho um sobrinho que ele comia super bem. E de repente começou a não. Mas assim, foi questão de meses, de um mês para cá, não quero mais, não quero mais a carne. E aí ele começa a criar desculpa, né? Porque assim, se tem uma carne, eu gosto de carne, mas eu só gosto de carne vermelha. Ou seja, que é a carne meio crua. E quando você pega, aí, então tá, vamos fazer rosbife. Ah, não, mas aí é vermelho demais. Então, na verdade, e o que a gente estava reparando, que tem um pouco de preguiça. Era a preguiça do mastigar. Era a preguiça de ir para a mesa e comer, porque na verdade ele queria estar brincando de outra coisa, né? Então, assim, que se você desse um sanduíche, ele topa. Então, é literalmente era a preguiça, talvez daquele ritual da refeição, né? E isso é muito complicado. Então, isso, de novo, você não pode. E, obviamente, que é estressante para os pais, porque a gente, eu que estou de fora, para mim é uma vez. É Sim. quando eu estou com ele. Com os pais, é toda a refeição. Então, almoço, jantar, 5 vezes na semana, 7 vezes na semana. Então, realmente vira um troço, um momento estressante, Exatamente. né? E aí, o que a gente requer, como você bem falou, é os pais têm que estar muito bem de cabeça, Muito. entender que passa, Isso. né? O que a gente está vendo daqui é não forçar também, porque. E sabe o que é doido? Eu tenho reparado que não é só. Porque, enfim, pelo menos quando eu lembro da minha infância, eu não era uma pessoa que amava salada, que amava legume, nada disso. Tudo que eu como hoje, na infância, eu não comia. Mas era isso, salada, a gente tinha que comer, só podia sair da mesa depois de comer salada. Tinha que tomar leite. Então as coisas eram negociadas. Por exemplo, eu tinha muito nojo da nata. Então, gente, eu tenho 50 anos, então assim, o leite de caixa era uma coisa mais recente, era aquele leite de saco, né? Que você fervia e dava nata. Então começaram a comprar o leite de caixa para mim, porque aí não tinha nata. Então tinha toda uma manobra para você consumir a história. O que eu vejo hoje, as crianças que têm esse transtorno, não é só com legume. Muitos não gostam de que é textura, entra muito a questão da textura, né? Textura, cor. É isso. Existem cores que são mais aceitáveis, menos aceitáveis. Então, assim, né, quando a gente fala sobre o transtorno, a gente entra com certas cores primeiro e a gente vai indo para cores mais complicadas no final. Óbvio que eu nem vou falar aqui as cores, porque isso É isso que varia, eu ia perguntar. isso varia de criança para criança, mas normalmente as mais aceitáveis são as amarelas. Amarelo é uma cor que normalmente a criança se sente mais tranquila. Quando você vai para uma cor mais gritante, né, isso, intuitivamente a criança vai se afastar mais, porque ela fica, é algo que incomoda ela mais, já visualmente, né. Então, assim, isso varia muito. Também se o alimento tiver buraquinhos ou a textura for muito complicada. Então, assim, a cor afeta, mas de fato, assim, são muitas variantes que podem afetar essa aceitação. E a deglutição da criança, né, o mastigar, às vezes a criança não mastiga muito bem, ou ela tem alguma questão de deglutição, ou tem uma facilidade de ter azia, gases, e ela não sabe falar muito bem sobre essas sensações físicas de desconforto. Isso pode também criar um afastamento alimentar também, por uma falta, às vezes, de vocabulário, de falar: "Ai, esse aqui está me né, tá criando um Entendi. desconforto". Então é importante perguntar também: "Tá sentindo alguma coisa no corpinho? Tá doendo a barriguinha? Aonde dói?", né, porque aí a gente começando a descobrir o que que tá, se tem algum desconforto ali, a gente começa a conseguir criar uma manobra e uma alimentação que não vai criar tanto desconforto e vai aumentar ali a aceitação alimentar dela também. Ah, que legal. Júlia, o que eu tenho dito aqui? Eu acho que assim, está sendo super legal eu poder ter essa oportunidade, porque eu ouço muito, né? Eu converso muito com os clientes e eles me contam casos. E eu não sou médica, não sou nutricionista, não me sinto à vontade de falar. O máximo que eu posso falar é da minha experiência, mas sempre pautando que são experiências muito pessoais de quem viveu uma vida com alimentação restritiva. Ponto. Mas eu não posso falar com propriedade. E eu acho que é super importante. Enquanto eu começo a ver que o problema de uma repete com outra, etc., eu falei, gente, por que não trazer isso
aqui para o Instagram, para a pessoa se sentir confortável, para ela entender que ela não está sozinha nessa, e aí buscar um auxílio mais específico. Então, o que eu estou falando é o seguinte, para quem se viu nessa situação, para quem a gente está com muita mãe com um filho pequeno aqui, para entrar em contato, mais perguntas, você está super à disposição para responder, né? Eu acho que é super importante, assim, num caso mais forte, ter uma consulta individualizada, porque o que a gente falou aqui é de forma geral, né? Mas em casos de transtorno, etc., é importante ir mais a fundo para tentar reverter isso o máximo que conseguir, porque a gente sabe que a alimentação, aquilo que a gente já falou, você tem que ter uma alimentação variada, são crianças pequenas, precisam disso, seja para o desenvolvimento como um todo, né, cognitivo, enfim, físico todo. Então, assim, é importante a gente estar olhando isso. Agora, o importante também é a gente entender que não é frescura. Exatamente. Que muitas vezes tem realmente um motivo, um desconforto, alguma coisa que ele só não está sabendo expressar. Então, aí a gente precisa ter muita paciência Exatamente. e buscar aí soluções para isso. Adorei. Adorei também. Muito obrigada por Obrigada, disponibilizar aí seu gente. tempo pra gente. Ah, Tá obrigada bom? você também pelo convite. Imagina. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.